Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes, de fato, tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fiz isto por causa de Herodíades, mulher que seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e cidadãos importantes da Judéia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele havia feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Povo de Deus, neste santuário de Curitiba, de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, os que aqui estão, os que acompanham pela TV, rádio, aplicativo, YouTube. O Evangelho de hoje tem muitos elementos a serem considerados sobre a pessoa de Jesus Cristo, o segmento de Jesus Cristo, sobre João e sobre Herodes. O fato, e aqui começo por Herodes, como começou Marcos. Herodes ouviu falar de Jesus. O nome de Jesus se tornou conhecido. Então, aqui nos faz refletir que foi uma reflexão: quem é Jesus? Os apóstolos, e de modo particular os evangelistas, cada um do seu jeito, Marcos com sua propriedade, Lucas com o seu, Mateus com o seu, João mais tarde, todos os escritos têm um propósito: mostrar quem é Jesus, para as comunidades e para nós. Quem é Jesus, não em discursos, mas a partir de relatos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre esse objetivo, e tendo por meta mostrar que Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiramente homem, Jesus, o Messias. Mas veja,
Herodes ouviu falar de Jesus e foi se certificar. E não foi o único dia. Aqui é um fato. Um pouco mais adiante, o mesmo Herodes, diferentemente de Herodes que mandou matar as crianças, são distintos. Aqui já é o filho de. Mas lá no final da vida de Jesus, Herodes teve um contato com Jesus frente a frente. Quando Jesus, depois de ter apanhado com Pilatos, foi mandado a Herodes. E Herodes estava no Bacanal. E Herodes ridicularizou Jesus. Então, o primeiro pensamento e questionamento, Herodes podia ter mudado. Herodes teve chances. Herodes teve oportunidades. E eu diria, nós também temos a oportunidade de conhecer quem é Jesus. E sem ser repetitivo, mas indo na essência do segmento de Jesus, o que é fundamental para nós não é um ouvir dizer, não é suficiente. Não é um artigo, não é um filósofo, não é uma ideia, uma ideologia, é uma pessoa. Isso é fundamental. Então dentro de nós, sempre tem que ter, Senhor, eu quero encontrar-te. Eu quero experimentar-te. Eu quero fazer essa experiência contigo. E isso me basta. Essa experiência com Jesus. Mas logo depois, ainda pensando em Herodes, alguns falavam que Jesus era Elias, um dos João Batista, um dos profetas. É impressionante você perceber que Herodes falou, não, ele é João Batista. De novo falando de João Batista, é impressionante, porque João Batista foi um homem que marcou o seu tempo, pela austeridade, pela seriedade, um homem ascético, um homem firme nos seus propósitos. Muitos saíam de Jerusalém e iam além do Jordão para ser batizado por ele. Inclusive, Herodes vai dizer algo de como ele matou, e Marcos nos conta. Mas Marcos dá um detalhe que diz assim, que Herodes gostava de ouvi-lo, versículo 20. Mas ficava embaraçado quando escutava. O que é esse embaraçado? Não tem nada a ver com outro conceito. A palavra de Deus faz isso, meus irmãos. Quando nós escutamos a palavra de Deus, ela nos deixa inquietos. Usar a palavra embaraçado nos deixa com uma sensação estranha. Eu diria uma inquietude, um questionamento. A palavra de Deus provoca isso em nós. E diante dessa situação, não basta gostar. Ou a gente avança, ou a gente recua. A palavra de Deus, ela não é um conto. E não é algo para a gente fazer aquele moral da história. Não é historinha, não são historinhas. Ela quando, como diz Isaías, que a palavra de Deus seja lançada tal como a chuva e que não volte ao céu sem produzir o seu fruto. Quando nós escutamos a palavra de Deus, e você já deve ter tido essa sensação, seja numa missa, numa homilia, num retiro, a palavra de Deus, ela inquieta a tua alma e na verdade mostra um pouco o quanto diferente deveríamos ser. Mas será que às vezes nós não fazemos como Herodes? Embaraça, mas não muda. Inquieta, mas não leva às consequências. Então a gente fica ali, aquela água morna.
E o que é que o Senhor disse? Água morna se vomita. É impressionante ainda no texto, uma frase que passa despercebido. Mas João Batista foi um homem de muita coragem, denunciou um casamento ilícito e pecaminoso de Herodes com a sua cunhada. Mas veja como é perigoso na nossa vida. Herodíades, a mulher, e aqui não vou dizer que é a mulher, mas no caso é ela em si. Ela odiava João Batista. Ela não gostava de João Batista. E o que o texto diz? Só um minutinho. Que diz assim: que o tempo propício apareceu. Qual o tempo propício? De se vingar, de agir contra. No versículo 19 para 20 para 21. Finalmente chegou o dia oportuno. Oportuno de quê? De maldade. De vir à tona o que decidido já tinha. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós precisamos resolver nossos problemas. Nós não podemos ficar guardando as coisas, porque aquilo que a gente vai guardando, o desejo de vingança, de morte, como aconteceu com Herodíades, como aconteceu com Herodes, o momento se apresenta. Então naquela hora, naquela circunstância, veio o que havia de pior na vida de Herodíades: o desejo de matar João Batista. Um pecado para justificar outro pecado. Herodes também. Diz que ele até o protegia, tinha medo da multidão, mas gostava de João Batista. Mas o pecado que ele estava vivendo com a cunhada fez ele esquecer qualquer apelo de Deus. E na hora em que o inimigo se manifesta, o tempo oportuno, o dia propício, ele mostra quem ele verdadeiramente era: um homem adúltero. E para justificar o adultério, calar a voz do profeta, comete um pecado ainda maior. Meus irmãos, são ditados, nós estamos no rádio fazendo provérbios. Eu diria também o chatinho, porque é o começo, está esquentando. Mas ali já diz, o primeiro aspecto importante para ter a sabedoria é o temor de Deus. E se você não tem o temor de Deus, você perde a sabedoria e se torna um louco. E essa sabedoria que vem de Deus, ora, não se aplica a Herodíades, não se aplica a Herodes e não pode se aplicar a nós. Loucos, insanos, homens e mulheres que pela perda do temor de Deus, não entendemos que o pecado gera pecado. Impressionante quando nós vamos no caminho da mentira, no caminho do pecado. Na mentira é pecado, do engodo. É impressionante como vai por esse caminho. É uma coisa puxa a outra. Você conta uma mentira, depois você tem que mentir para justificar a mentira. Você tem que ter boa memória, porque senão você entra em contradição. Então o que eu quero dizer? Uma mentira vai gerando outra mentira,
E vai gerando outra mentira, e vai gerando outra mentira. O pecado vai gerando outro pecado. O pecado se justifica por outro. E a pessoa não mede nessa loucura, nessa insanidade, nessa perda da sabedoria, do Espírito de Deus, do temor de Deus. Você vai se tornando um monstro. Tanto que se você olha para Herodes e os hagiógrafos, no caso, os que escreveram os evangelhos, eles pintam Herodes como um homem bestial, para retratar exatamente onde chega o ser humano. Não vamos julgar os outros, mas de modo particular, de modo geral, nós estamos vendo que as pessoas estão perdendo a racionalidade, o temor de Deus, a sabedoria, o bom senso. Mas não vamos ficar com o dedo em riste para os outros. Nós também. Convertamo-nos. Ninguém escolhe. Você é livre, viu? Livre, plenamente livre no que planta. Você pode escolher. Mas se é livre no plantar, mas não é livre no colher. Se vamos plantando o pecado, colheremos o pecado. Se vamos plantando a mentira, colheremos a mentira. A insensatez, o contrário da sabedoria. Portanto, hoje, em pinceladas, nós temos vários personagens aqui. Jesus, num processo de descobrimento que eu enfatizei, tem que ser um encontro. Herodes, Herodíades, João Batista, a dançarina e o banquete de morte. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando assim, Herodes estava fazendo um aniversário. Aniversário que é vida. Congratulações, felicitações. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Não é assim o aniversário? É ou não é? Mas daquilo que era o aniversário, dom de Deus, se transformou num banquete de morte. Por isso que eu te falei a insanidade. Por isso que eu te falei a loucura. Por isso que eu te falei a bestialidade que o ser humano chega. É grotesco você pensar. Impressionante. Quem gosta de arte, ver como os grandes artistas, pintores, pintam essa cena do aniversário de Herodes. Procurem depois os curiosos como eu. E você vai ver Herodes bestial, sombra, luz. Uma dançarina, meia que quase que vulgar. Do lado, Herodíades, com um olhar encapetado. E o bobo da corte, Herodes. Mas uma luz sobre a cabeça de João Batista. Que cena tétrica. Mas é uma cena que se repete, não nos mesmos dramas, não nos mesmos personagens. Mas nós temos que pedir, Senhor, eu não quero ser Herodes, não quero ser Herodíades. Eu quero, a partir do que eu tenho e posso, aderir a Jesus Cristo. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de fevereiro, Sagrado Coração de Jesus. Cadê a imagem do Sagrado Coração de Jesus? Guardaram? Oh, tão linda ganhamos. Dá risada, né? Mas Sagrado Coração de Jesus, eu sempre digo, todo mês não é demais você entregar ao Sagrado Coração de Jesus. Quantos testemunhos, gente, todo mês a gente diz esse Sagrado Coração de Jesus, eu entrego o nosso Papa, eu te entrego os bispos, eu te entrego a igreja, eu te entrego os governantes, eu te entrego a minha família, eu te consagro, Senhor, mês a mês. E mais do que nunca hoje, nesse dia mundial
do combate ao câncer. Pedir Sagrado Coração de Jesus. Pelos cientistas, pelos médicos, que descubram a cura eficaz. Mas uma prece que quero trazer nessa missa, que existe muitos recursos contra o câncer. Aparelhos, remédios, terapias, mas não significa que todos têm acesso. Poucos têm acesso. A grande maioria tem pouco acesso às novas descobertas. Então não deixa de ser um apelo ao Sagrado Coração de Jesus, que todos tenham possibilidade de ter os tratamentos necessários, é ou não é? Não basta ter remédio, não basta ter o Brasil ter descobertas e ser ponta de lança. O povo precisa ter acesso. As pessoas mais simples precisam, porque são as que mais precisam. Porque junto com o câncer vem toda uma situação difícil. Primeiro, dentro da pessoa. Depois vem a questão econômica. Depois vem a questão familiar. Depois um longo tempo de tratamento. Então hoje rezemos no coração sagrado de Jesus, pedindo a Deus que aqueles que têm sejam colocados no seu coração, que aqueles que não têm sejam preservados. Por isso a frase eu coloquei até no Instagram, que eu convido você para mandar para os outros. Tem tanta gente, tem gente que não vai à igreja, tem gente que não reza, mas às vezes você manda um videozinho, faz um bem, viu? A pessoa acorda. Quando nós rezamos Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Amém.